E aí, galera, é nóis, Cast aqui na área. Viemos aqui apresentar este 6º episódio para trazer mais conteúdos divertidos, espontâneos e duvidosos. Às vezes. Para o nosso Faz programa. parte, né? Às vezes. Estamos aqui também para falar um pouco do Campeonato Brasileiro. Um final de semana cheio de clássicos. Alguns bons, alguns ruins. Vitórias de alguns, derrotas de outros. E o Bilíder, Líder. Não vou comentar isso agora não, né? Ainda não, né? Eu- Também podemos falar da Copa do Brasil, que está correndo já essa semana, com eliminação de clube grande, viu? Clube grande, copeiro. Mas E... do lado, tem um lado surpresa alagoana, né? Isso. E para falar também, podemos comentar a respeito da final da Europa League. Jogo que está acontecendo neste exato momento. 1-0 Tottenham. Será que esse vai ser o primeiro título do A maldição era Harry Kane. pós Harry Kane? Foi ele sair, vai. E agora, para comentar sobre esses jogos, eu vou passar a bola aqui para os meus amigos. Vamos lá, Anderson, comece aí. Bom, né? Essas surpresas aí, que nem você falou, Copa do Brasil. A bola da vez agora, né, que a gente tá acompanhando aqui, é o jogo, um jogão, né? Tottenham e Manchester. Rapaz, 1 não a sei 0 se é pro jogão, Tottenham. não, mas tudo bem, viu? Tem nome, né? Ou tiveram nome antigamente. Não sei. Mas tem nome, tem nome. Ainda tem. Como você comentou aqui nos bastidores, né? É outro campeonato, É é outro final, campeonato, então é jogão, né? É igual. Times do Big Six, final. Tem uns times igual, assim, vamos dizer. O Campeonato Brasileiro tá brigando pra não cair, mas Copa do Brasil ou Sul-Americana tá lá brigando pelo título, então eu acho é outro que- campeonato, pode ser a redenção, né? Salvar a temporada. Salva a Uma coisa que eu temporada. posso dizer, eu acho que a gente tem que relevar esse Big Six, né? Porque Manchester e Tottenham tem um tempinho, né? Que não estão mais fazendo parte. Pai, eu nunca entendi o Tottenham nessa classificação aí, de Big Six aí, que era pra estar um Nottingham Forest, então, que ganhou o Champions, outros times, mas Tottenham, a maldição de não ganhar nada aí tá nos times grandes. É porque teve uma temporada boa também, vinha na Champions, né? Nas Champions passadas. Aí acho que a galera fica acreditando, né? Você A sabe. última vez que eu tinha assistido, antes daquela do Tottenham do Lucas, a Na última vez que eu semifinal. vi Tottenham disputando Champions League assim para passar pro mata-mata, o ataque era Berbatov e Rob Keane. Rapaz, tem tem tempo, tempo, né? tem tempo, No mínimo, Ah. 18 anos. A dupla de ataque era Berbatov Acho que e ainda era criança. Rob Keane, Já tem tempo. o irlandês. Um irlandês e um búlgaro. Ixi, Faz tempo. E aí o Berbatov jogou lá antes de jogar no Manchester United. Faz muito tempo que não disputava lá. E tá no Big Six um time desse. Mas o que, é que Aí, vocês deixa pra lá. esperam aí pro segundo tempo? A gente tá vendo um segundo tempo aqui. Estamos acompanhando. acompanhando. Estamos acompanhando essa Não, transmissão. precisa não. Por enquanto, um segundo tempo, até mesmo pelo Manchester estar atrás do placar, pressionando um pouco mais, né? Mas o que é que vocês acham desse jogo? Você acha que finalmente essa maldição do Tottenham vai acabar? Eu tô na torcida do Tottenham já. Então você acha que o Tottenham vai confirmar a vitória? Eu tô na torcida. Não, se vai, eu não sei. Eu tô na torcida aqui. Minha torcida é pro Tottenham pra provar que era a maldição era Harry Kane. Mas você, como é fã do Cristiano, vai ser Rapaz, vermelho. eu Vai acho ser que red. Vai ser red. Pode aí. ser que. Vou apostar no empate, né? Não, mas você. Acho que o Manchester vai atrás Você do tá empate torcendo ainda. pro Red. Não diga não. Tem que torcer pro Manchester. Quem é fã do Cris não vai torcer contra o Manchester Mas United, né? eu acho que vai dar empate aí ainda. Acho que o Manchester vai atrás do resultado. Vai pros pênaltis. É bom os pênaltis, né? Pra dar uma alegriazinha a mais. O empate no minuto Alex Ferguson. Não, aos seja, 90 aí. seja mais cedo. Após os 90. Seja mais cedo. Minuto Sérgio Ramos. Ah, do Sérgio Ramos é mais ainda, que foi no 95, pô. Então é melhor mais cedo mesmo. Sérgio Ramos foi 95. Então, você acha que o Tottenham vai confirmar Eu a tô vitória? torcendo. Tá Não torcendo, acho não. né? Eu tô torcendo pro Tottenham. E Herman acha o quê? Rapaz, o Manchester é uma carniça grande, né? Eu acho que vai dar Tottenham. Não tem como você dizer o Manchester. Você tem que dizer o Manchester e o Tottenham. Os dois. Um é 16 e outro é 17. Eu só não sei mesma qual a coisa, posição os de dois, qual, é. mas Diga, se a gente for... tanto faz. Tá em 16, para né? aqueles que não assistem campeonato europeu, seria como se hoje a gente tivesse um jogo entre Vasco e Santos. Não, pior ainda.
complicado. O Santos não, pô. Tem que ser Vasco e quem tá ali acima, Vitória. Porque o Santos tá com 5 pontos, pô. Santos e Sport estão na categoria que tem que ganhar umas 3 rodadas seguidas pra depois pensar em sair. Né? Não é pra dizer assim, o Santos, o Vasco pelo menos tá ali. 17º, 16º, 18º, entra na zona, sai. Uma rodada já deixa ele fora. O Santos tem que ser umas 3 rodadas pra sair. Tá péssimo. Tá péssimo, o Santos. Tá péssimo. E o Sport nem se fala. O Sport tá tem 2 também, pontos, não ganhou né? nenhum jogo. O Santos só ganhou 2 empates. Né? E assim, né? Já deixando um pouco de lado esse campeonato europeu, já puxando para os nossos queridos brasileiros, o Santos tem um jogo importante amanhã, né? Então aí vai CRB puxar para Santos, né? Copa do Brasil, né? CRB e Santos. Vai colocar como clássico? É Galo e Peixe. Mas antigamente era o Galo. Aí falar Galo e Peixe, pensava Atlético Mineiro, né? Mas agora é o CRB mesmo, é o regatiano. Geralmente Galo come peixe, né? É. Por aí, né? Talvez, né? Aí, torcedor regatiano tá sempre não acreditando. tenho muita pô. confiança não, mas... E Tá por sempre falar acreditando. em Copa do Brasil, né? Que a gente vai ter esse grande jogo com o Neymar. É possível volta de Neymar. Neymar vai estar no estádio. É. Não sei se joga, mas que vai estar. É, tá. cotado para jogar 30, 40 minutos. É, né? segundo as fontes, assim, será relacionado pro jogo. Se vai entrar em campo pro jogo, não, mas vai estar lá no banquinho de reserva. E de penteado novo. Já que a gente O não tem Rafa- muita coisa pra contar do Rapaz, Neymar, né? Então tem que contar pelo menos do penteado. Será que o Neymar vai dar uma de Ronaldo Fenômeno na Copa, com o penteado cascão, aí botou o dread lá, sei lá como é que chama o negócio, e as trancinhas dele lá e vai... Será que dessa vez o peixe vai virar tubarão e... Antes, você como torcedor do Santos. Mas como você disse, né? Um campeonato é uma coisa, o outro é O outra. campeonato Se ele conseguir ganhar, já vão Neymar, Santos, não sei o que, mas Rapaz, não. mas no último jogo, foi um jogo bem equilibrado. No primeiro tempo o CRB bateu, no segundo foi o Santos que apanhou, né? Não, Foi bem mas equilibrado assim. No primeiro. eu tava assistindo segunda-feira, até pra dar os créditos, né, na ESPN, o pessoal fez o levantamento lá, todo jogo que o Santos ganhou, tirando o estadual, todos os jogos que o Santos ganhou, o Neymar tava em campo. A Ney dependência, né? Assim, e olha que não é nem o Neymar, como o nosso querido André Reno lá do Esporte Interativo na época lá atrás brincava, né? Neymar. Era o Neymar só. O menino Ney, que agora é homem Ney. A gente falar da Copa do Brasil tem que começar falando também do Vasco e Operário, né? O Vasco sofreu. Você sentiu aí que o nosso... Não, é porque são os times... Não, Não, mas ele saiu tem que começar de ontem e terminar de hoje. Não, como é que é isso? Ele tava falando Amanhã, do time no que ele caso, né? torce e agora ele tá falando do time que ele tem um carinho. Não, Entendeu? a gente tem que uma relação começar afetiva. Do Vasco, o Vasco, é. O Vasco. o sofrimento 1 a que 1, o Vasco... jogo feio, mais uma vez. Também isso aí você já tá querendo demais. Mas teve uma A gente emoçãozinha. esperava vitória. Jogo bonito já é um nível Não, mais mas aí- acima. Mas aí teve uma emoçãozinha, né? Os Não, tem esse lado. Vendo o vários copo meio cheio, pênaltis. Você achava que o Vasco vinha embalado dos 3-0 que teve? Acho que foi no Brasileiro, né? Foi contra o Fortaleza. Foi 3-0. Foi 3-0. 3-1, acho que no final o Fortaleza Foi fez um gol. Acho que foi 3-0. Mas foi 3 eu não gols. O lembro Vasco fez agora. 3 gols. 2 de Overrap. Peraí. 3x0. Foi 2 gols do Overrap. 3x0, 2 expulsos. Um do Vasco e um do Fortaleza. Eu me mas surpreendi com expulsão esse não resultado. interferiu, Quando eu não. vi, eu disse, "Oxe, foi o Vasco mesmo que fez?" E foi na, Eu... na estreia do Diniz no brasileiro, né? Estreia do Diniz. Acho que em casa, né? Na estreia em casa. Não, do brasileiro, porque ele não estreou. Ele estreou no jogo Não, Sul-Americana. na Sul-Americana, foi. Desculpa, o Vasco. Foi a não estreia do jogou brasileiro, Libertadores. né? Não, mas o Vasco não diz assim, o Vasco pelo menos no brasileiro tá ali, onde já se esperava mesmo, 17º, 18º, Já 16º, melhorou, 10º. O Vasco se beliscar a Sul-Americana de novo, já se salvou. Já Acho tá que quem uma boa salvou o temporada. Vasco na Copa do Brasil foi o goleiro, né? Três defesas. Rapaz, o goleiro pegou 3. Agora também, você viu os pênaltis, assim a quantidade? Foi 9 pênaltis pra cada lado. Até nos pênaltis tá ruim de resolver o jogo, viu? Foram 9 cobranças pra cada lado. 9 cobranças. 18 pênaltis, pô. Quase gol do Pode Mano. olhar aí que eu vi, eu tava lendo ontem, eu vi 18 pênaltis. Pô. Assim, o goleiro resolveu, fez o que tinha, mas 18 pênaltis.
Só faltou 2 jogadores. Como tinha um expulso. Não tinha expulso, não. Foi no jogo Fortaleza. Como tinha 11 em campo, faltou dois batedores, pô, dos que estavam em campo. Pra cada lado do jogo que terminar. É isso mesmo. Mas um pouquinho terminar a decisão de goleiros. O Vasco classificado, né? Agora é esperar não sei, é sorteio ou é tabela já fixa? Ah, então é esperar sorteio. Outra rodada também teve o Atlético, né? E o Brusque. Mas o Atlético foi o Atlético Goianiense. Atlético Paranaense. Foi o Paranaense. 1-0. Atlético Paranaense, só falando, né, que tá na beirinha da zona do rebaixamento da segunda divisão. É verdade. Bom comentário. O Atlético Paranaense, mudando de campeonato, num campeonato tá até sobrevivendo a Copa do Brasil, mas lá na Série B que se esperava que ele fizesse o mínimo igual o Santos fez. Sofrimento sem sofrimento, mas bateu a meta, voltou campeão. Você acha que esse ano é um ano que a gente tá tendo o maior equilíbrio entre a Série A e a Série B? Não, na verdade, a gente tá. Esse ano eu tô ao contrário, na Série A. Esse ano, o início de brasileiro tá acentuando o quanto o Palmeiras e Flamengo estão longe dos outros. Porque se você pegar aí um Bragantino, que fez ali bons jogos, Fortaleza, o Cruzeiro agora que emplacou aí nos últimas 3 rodadas, melhorou. Mas assim, se você pegar do time, olha, que assim, perdeu, ganhar, beleza, era um jogo, mas os 2 times chegaram nas finais de estadual. Verdade. Então não se ilude, assim, chegou nas final, um perdeu o clássico, o outro ganhou, mas decidiram com o clássico, não foi contra time pequeno, assim, time do interior, nada, foi, todos os 2 foi decisão de clássico, normal. Mas chegaram na final e estão entre os 4 primeiros lá, brigando na ponta do brasileiro. Agora, os surpresa outros... do Bragantino. Não, mas assim, Bragantino já se espera como surpresa, Fortaleza não se espera que vá brigar no título, mas se espera que brigue por vaga de Libertadores. Mas assim, tá só, pronto, o Fortaleza vinha bem, aí leva 3 do Vasco. Não tava cotado, nem o torcedor do Vasco acreditou que ele ia meter 3 no Fortaleza. Fosse contra um Vasco e outro time que tá lá brigando com ele na zona, tudo bem, mas pô, Fortaleza ninguém esperava levar 1-0, mais 1-0. Aquele jogozinho de 1-0, com o goleiro fazendo grande defesa, aí beleza, mas 3-0, ganhar tranquilo, ninguém esperava não. Acho que a surpresa da rodada, então, acho que ficou na parte do Grêmio e do CSA, né? O Grêmio ser eliminado pro CSA foi a surpresa, assim, que... Não, o esperado, eu acho que nem nas casas de aposta ninguém cotava o CSA até no episódio anterior a gente estava comentando que a surpresa poderia ser o CRB no jogo contra o Santos. O que vinha sendo mais... Assim, acho que estava mais encaminhado, assim, né? Já tinha esse jogo. Vai ter uns joguinhos equilibrados ali, ó. O Atlético Paranaense está na Série B, vai pegar time e tal, mas ninguém esperava um time grande da Série A voar para um que está na 3ª divisão. É verdade, é assim. Apesar de ser alagoano e sempre que tem o time alagoano, assim, acaba tosse para que vá bem, né? Não é assim, a ganhar o... Não, passo de fase, se classifica, mas, porra, time de 1ª divisão. Isso assim. Voar para do 3ª não é normal. E não só falar disso, né? É um time copeiro, né? O Grêmio é um time copeiro, um dos maiores campeões da Copa do Brasil, junto com o Cruzeiro. Um dos maiores campeões da Copa do Brasil e tudo mais. Então fica até meio complicado a gente ver o Grêmio nessa fase tão ruim. Mas com a ressalva, né? Tem uma polêmicazinha lá do gol anulado, que, segundo os comentaristas de arbitragem, todos... Não teve um que foi a favor do... para anular o pênalti. Ou anular o gol. Vocês, todos disseram que... comentarista de arbitragem, Marlon. Não, todas, olha, foi... Todas as emissoras, Globo, ESPN, todos os comentaristas disseram o quê? Rapaz, não foi nada. Foi uma trombadazinha ali na área e lance que segue é gol. Mas aí faz parte, né? Um equívocozinho do juiz. Faz parte, né? E o pior que não é do juiz, não. O VAR chamou para um possível cartão vermelho para o jogador do CSA. Aí o juiz foi lá, olhou o lance e voltou com a decisão de anular o gol e só deu amarelo para o jogador que era para possível vermelho. O negócio é assim, é bem polêmico, porque foi olhar uma coisa e voltou com a decisão de outra. Né? Fica complicado a vida do Grêmio. Tá ruim, péssimo no brasileiro, péssimo início do brasileiro. Não jogou também bem o campeonato estadual. Vem em queda livre. Trocou de técnico, já assumiu o Mano Menezes, que também não está conseguindo fazer o time jogar. E agora sim, perdeu o dinheiro da Copa do Brasil, né?
era um Eu dinheiro acho muito que importante. o pior do que a fase é o orçamento, né? Porque geralmente os times já contam, bota lá no começo do ano no orçamento já contabilizam a metazinha, né? Vou chegar numas quartas de final. Acho que a gente tá uma fase antes das oitavas, né? Isso. Terceira fase. Que é antes das oitavas de final. E aí, quando acaba chegar ali das oitavas, quarta de final, começa a ter confronto de Série A, beleza. Igual o jogo Palmeiras e Ceará. Já é um jogo que se espera ser mais equilibrado, até pela fase do Ceará que tá vindo bem e tal. Apesar do Palmeiras ser favorito em tudo quanto é campeonato, né, aqui no Brasil. Palmeiras e Flamengo é favorito em qualquer um que entrar aí. Mas E o outro jogo da rodada também, né? Náutico e São Paulo. Né? jogo de 2 expulsos, né? 2-1 pro São Paulo. Mas foi Era um jogo que foi o que a gente O São esperava, Paulo né? entrou, O São Paulo acho que passar só de o fase, Luciano ganhar. do time principal. Um monte de pivete aí da base, uns jogadores da base. Uns 4 ou 5 jogadores da base aí. E o Náutico, o goleiro é o Muriel. O irmão do Alisson. É velhinho, viu? Não, mas o Náutico tá na terceira ou na quarta, nem lembro. Mas o Náutico, coitado, Terceira. caiu e debandou lá pra... Não conseguiu se recuperar ainda não. Temos no Náutico o Muriel e o Bruno Mezenga. Ixi, ataque. Goleiro e ataque de nome. Mas assim, no time do São Paulo teve assim é um time relativamente titular. Não, mas é um O mistão, Rafael, Não. o Ferrarese, a Arboleda, Alan Franco e o Não, Enzo Dias. Desses 5, temos o Adem- Rafael titular, a Arboleda titular, Alan Franco titular e o Enzo Dias titular. Só não Não, Ferrarese. o Arboleda tem sido reserva. Perdeu Sim. a vaga. Tá jogando outro zagueiro. Eu acho que o menino da base. Nos jogos do Aí, brasileiro. pronto, aí vai pro meio de campo. Alisson, Oscar, Luciano, O Cedric Oscar é Soares pra ganhar. e o Lucas Ferreira, Deixa eu achar. É o pivete. Lucas Ferreira. É porque tem Lucas Ferreirinha, que agora quer se chamar Ferreira. E Lucas Ferreira. Já junção. Então, assim, Não, mas é um time que não também é. a maioria Aí titular. você tem lá não, aí falta os times de. A zaga, o Arboleda não tem sido titular. O Oscar é só pra ganhar ritmo voltando. Mas mesmo assim, foi um jogo tranquilo. O Luciano fez 2 gols. Não teve nada. Foi o que se esperava, assim. Fake news, viu? Por jogando. Tá fazendo fake news. O Luciano É? só fez um gol. A maior, acho que então ele participou O do outro foi Rodriguinho. É que ele faz o lance e o cara pega de fora da área. Tá vendo? Acontece, Já acontece. começou a fazer fake news. Não, Mas mas acontece. Mas É muita rodada, muito Eu não jogo, assisti, esse foi um dos jogos eu vi né, só uns pedaços. muitos Só gols. aqueles resumos depois nos programas esportivos. Não... Aí a gente vai pra rodada de hoje, né? Hoje Assim, temos alguns jogos, né? Fortaleza e Retrô, a gente espera o Fortaleza passar, né? É o que é Mas esperado. empatou. Mas o no esperado primeiro é o jogo. Fortaleza. E o Retrô é um ganhar. time cabuloso. O Retrô, assim, Retrô é da onde mesmo? é o time SAF de Pernambuco agora. Ah, É um time de não, empresários. porque eu lembro dele na Copa do Nordeste. Que ele já tinha ido Aí, relativamente bem. Aparecidense e Fluminense. Eu acho que até que o Retrô tem até uns nomes bem Fluminense conhecidos. também. O mistão do Fluminense resolve aí, né? Se espera que o mistão do Fluminense assim, resolva. são jogos que a gente sabe que não é querendo. Apesar que o diminuir jogo é na nenhum casa do outro time, né? Aparecidense, que eu não Mas- sei de onde é. Eu não sei nem onde é a casa do Aparecidense, mas Pode ser aqui do Nordeste, né? é uma falha, né, da gente que tá falando de futebol, mas eu realmente não sei de Bahia onde e é. Paysandu seria o jogo de hoje, assim, mais meio a meio. Não, eu acho que Não. Corinthians e Novo Horizontino. Novo Horizontino. É. Novo Horizontino O Horizonte teve perto de chegar pra Série A, fez uma boa Série B. E é um tipo sempre de no, clássico paulista. sempre assim. no Paulista ele tá ali Você fazendo tá raiva. dizendo que o Corinthians é time do interior? Não, eu falo assim, porque são dois times da mesma região, dois times que se conhecem, que se Como se fosse enfrentam um no campeonato, clássico, né? não é? Isso, um clássico. Eu acho que é um estadual. confronto, é igual do Fortaleza e Retrô, já é um confronto que acontece, né? Campeonato Paulista. Já é um confronto, já time que já se conhece, é um resultado com um empatezinho aí o cara já acha normal, mas pô, é um time da tem Série A. Ó, o time do Retrô tem um cara que você gosta muito de falar o nome. Quem? Michael Douglas. Não, isso aí é o colega lá que eu faço umas Mas, cobranças. tá vendo? Temos um Michael Douglas aqui também. Tá vendo? E O Aparecidense disputa o Campeonato de Brasília. E temos Do o Bruno Distrito Pérez. Federal. Temos um bom jogador. Bruno no Pérez time já jogou no Santos. Sim. O velho Bruno Pérez, carequinha. Lateral direito. Tem tempo, viu? Temos o Jonas.
o Schweinsteiger do... Ah, o Jonas que foi volante do Flamengo? Foi o Schweinsteiger da onde? Não sei não, né? Você que era flamenguista aí. Schweinsteiger do Nordeste, que era o apelido dele. Schweinsteiger do Nordeste. Não. Esse nível jogado. Acho que hoje não tem, assim, se espera que passem os times da Série A. Não tem. Não. Apesar que Atlético e Maringá empataram também no primeiro jogo, né? Verdade, assim, na verdade, hoje a gente não pode dizer que tem nenhum favorito, né? Nesse jogo da Copa do Brasil, porque todos são favoritos. Todos da Série A é a obrigação de passar. Sempre tem a obrigação, né? Tem a obrigação, mas às vezes a gente não cumpre, né? Essa obrigação. Não, se aqui não tem nenhum... O primeiro foi o Grêmio, né? Que não cumpriu a obrigação dele. Não, mas a gente tá falando de time... Tem time aqui que tá na Série D, pô. Se a gente criticou o Grêmio que voou pra Série C do CSA, o Aparecidense tá na Série D. Série D. Assim, é muito longe a distância. Sim. Se você botar o time júnior lá, sei lá, o sub-18, sub-20, é obrigação de ganhar. Então, acho que o mais difícil hoje seria o Corinthians e o Novo Horizontino mesmo. Porque assim, vamos Pelo lá, menos são assim, Série A do Campeonato Paulista, aí você ainda tem uns que... Mas, pô, é pegar Fluminense. Aí Série A do Brasileiro, um dos chamados 12 grandes do país. Voar pra um time da Série D... Mas ganhou só de 1-0. Jogando em casa. Aí tinha que levar 2 gols hoje. Jogando em casa. Jogando... 1-0. Fez o que tinha que fazer, né? Jogou em casa, ganhou. Né? O resultado é outra história. Assim, saldo de gol é outra história. O importante é ganhar. Bahia e Paysandu. 1-0 também foi o primeiro jogo. Mas o jogo agora é em Salvador. Apesar aí, Flamengo e Botafogo. 1-0 também. O Flamengo jogou em casa os 2 jogos, né? Porque... Mas esse jogo aí, o Flamengo jogou com reserva... Todos têm entrado com, assim, se tem... É misto, no mínimo misto. Não entra 100% o time precisa, assim, o que se espera de titular, não. Até porque o Flamengo... Nesse jogo não tinha começado mas o Atlético as contusões. Mineiro e Maringá foi empate, viu? 2-2. Foi 2-2. Mas o jogo é no Mineirão, de volta ou no... Ontem o Atlético Mineiro e Maringá para fechar a rodada de hoje, né, da Copa do Brasil. Amanhã a gente ainda vai ter Vila Nova e Cruzeiro. Ixi. Maracanã Internacional. De onde é o Maracanã? É do Rio de Janeiro? Só pode ser do Rio. Não é possível que ele seja de outro lugar, né? Pois eu acho que ele é de outro lugar. Às vezes acontece, né? Vamos olhar agora. Os caras... Ainda bem que eu pensei que era só eu que não conhecia os times. Florianópolis. Não é Florianópolis, não? Aqui, ó. Vocês estão até para descobrir a cidade do time, vocês estão brigando, bicho. O Cearense, a Copa do Nordeste e o Brasileiro da Série... E está jogando o Brasileiro sim, não, aqui é do Inter que foi o do jogo. Maracanã, bicho. Maracanã. O treinador é o José Geraldo Moreira Rocha Júnior. Moreira. Palmeiras e Ceará, a gente também vai ter, né? Você acha que esse daí vai ser um jogo mais disputado? Tem o único confronto de Série A, Série A, né? Realmente... Não que vá ser o jogo mais disputado, mas se espera que tenha um certo equilíbrio até pela fase do... Não, por assim, além de Série A, o Ceará tá lá no batalhão de cima, né? Tá numa fase meio Fortaleza ali, querendo pegar esse ano. Acho que dos que subiu, é o melhor que tá, né? O único que tá, assim, com a campanha até fazendo o pessoal brinca, criando uma gordurinha pra quando vier a fase ruim, tentar escapar da volta pra Série B. Aí a pergunta... Aí, depois de Palmeiras e Ceará, temos CRB e Santos, né? Capital e Botafogo. Que, segundo o nosso comentarista, é a vitória do CRB certa. Ele já cravou, né? Eu não disse isso. Eu disse que o CRB vem em fase melhor que o Santos. Rapaz, se um time tiver na fase pior do que a fase do Santos, só conheço um time, o Sport. Julgando atualmente assim, quem tá pior do que o Santos? O Sport, pronto. Se o cara tiver numa fase abaixo do Sport... Aí tá ruim, viu? Mas você acha que o Neymar não pode resolver isso, não? Rapaz, eu acho que o Neymar que estava na Kings League... Depende. A gente tá julgando o Neymar que a gente viu jogando lá, o Neymar de Santos, Barcelona, o Neymar de final de Champions do Paris Saint-Germain ou o Neymar dos últimos 2 anos? Não, o Neymar que jogou mês passado pelo Santos. Não, porque nos últimos 2 anos o Neymar parece que fez... Eu acho que ele jogou mais agora no Santos, no durante Campeonato o período Paulista, dele, do que o período na Arábia. Não, no período da Arábia ele fez 7 jogos, somando os minutos, dá 7 jogos. Mas em praticamente um ano lá. Aí eu tava fazendo, na linha, acho que foi no linha direta, ou no linha de passe do ESPN, o pessoal levantaram, aí disse, no Campeonato Paulista,
ele jogou 7 jogos em 9. Aí eu acho que, assim, o Santos focou errado, né? Pra que o Neymar jogar contra um... Foi muito jogo pra ele. Eu acho que ele tava... Não, Assim, o cara voltando de lesão, vem pro um dos campeonatos que mais joga no mundo, aí o cara pega o craque do time pra jogar no estadual. Quando todo mundo já cotava o quê? Ninguém dizia, o Santos vem pra brigar pelo título. E se não ganhasse o estadual, não ia dar no mesmo. Não ia dar no mesmo. Não ia ter nada de ruim. O Santista não queria estar nessa fase, né? Queria estar pelo menos no meio ali da tabela do brasileiro. Vamos estar ali na zona intermediária ali. E apanhando que só também. Tem essa parte também, porque o que ele apanhou, o Paulista Falando de Santos e Neymar, eu tenho uma pergunta, assim. Eu sei que que a gente desta mesa aqui, agora temos uma mesa, tá vendo aqui? É feinha, mas temos uma mesa. Roubou do boteco ali, mas... O pessoal desta mesa aqui criticou o presidente do Corinthians por pagar 3 milhões ao Depay. E agora sai a notícia, Neymar custa 21 ao Santos. Não, na verdade, o Neymar, ele tem... O contrato dele no final, agora, quando terminar o contrato, ele vai receber 105. Fora que ele tem um acordo que todo patrocínio que fechou após a chegada dele... É 50% dele. 75% dele. Pronto. Aí, assim... Aí fizeram o levantamento. O Santos conseguiu até agora, da chegada dele pra cá, conseguiu arrecadar 50 milhões. Tá devendo 55. Mas tá em casa. Tá negativo 55. Tá em casa ainda. Aí considerando que desses, acho que falta o quê? 3 jogos antes da parada, 2 ou 3 rodadas, que ele vai jogar um completo. Será? Acho que pelo menos um ele... Rapaz, eu acho que renova ou não renova, eis a questão. Talvez sim, eu né? não sei se essa até conta... o meio do ano. Eu não sei se essa conta até o final do fechando ano. Não, do Neymar. Mas que o Neymar, assim, ele veio de graça pro Santos. De graça entre aspas, né? De graça. O Depay veio como para o Corinthians? Não, mas o Depay já rendeu um título, né? De graça também. Independente do valor. Não, aí tem a outra pergunta agora. Aí foi outro questionamento que o pessoal tava levantando essa na internet mesmo. Mas aí, o Santos, na atual fase, tá ruim com o Neymar. O problema é Neymar. Não renova, deixa Neymar procurar a vida dele. Como é que fica o Santos sem Neymar? Se com o Neymar, mesmo não jogando ou jogando, tá nessa fase. E sem Neymar? Não, tá bom. O Neymar não tá em campo no Brasileiro. Então, você acha que jogou um jogo no Brasileiro? Dá um jogo e meio. Sem Neymar tem uma vantagem. Não, mas e o financeiro? Como é que fica? Se com o Neymar não tá conseguindo melhorar o financeiro, sem Neymar vai ficar como? Não, acho que aumentou. Mas você vai economizar 21 milhões por mês. Acho que aumentou. Mas o problema é que já não tem. 21 vai economizar o que não tem. Que já não tem. E como tá pagando? Eu não sei se tá pagando, né? Rapaz, assim, se queria vender o Santos parcelado, não precisava contratar o Neymar, né? Era só vender. Ou é aquela velha estratégia? Você vai devendo dinheiro que não tem no time pra desvalorizar ele e comprar lá embaixo, quando tiver desvalorizado. Porque assim, eu acho que a historinha do Neymar, do que estou voltando pro Santos, porque o Santos é minha casa, 21 milhões tá dizendo errado nessa casa. Não, né? assim, o Neymar, se fosse pra fazer o mínimo, que é como o Depay tá em campo, e fizesse o que, pelo menos aqui, eu acho que recente, só um jogador conseguiu nessa parte, assim, tá voltando pelo financeiro, pro marketing, não sei o que foi o Ronaldo no Corinthians, que realmente mudou com ele lá, o dinheiro era, e olha que o contrato também era nesse nível, assim, 70%, 80% dele, mas dinheiro veio, patrocínio tinha uns 20 lá na época que ele tava, só com ele. Mas nem isso deu, né? Aí o Neymar não jogou em casa, o time que voltou para casa não deu certo, o marketing financeiro não deu certo, jogar em campo não deu certo, sobrou o quê? Nada. Aí festas. E o Santos sem Neymar sobrevive o quê? Kings League. Sobrou festa, jatos e Kings League.
Mas aí sempre teve um pacote, né? Isso aí... Mas eu acho que o Santos teve um aumento aí de sócio-torcedor, acho que aumentou, não sei ainda a porcentagem, não tenho lembrança. Não sei se foi 100% depois da entrada de Neymar. Se você pegar a Série A, o Santos só está acima de times assim, considerados pequenos, de Mirassol, Bragantino, times com a torcida pequena. É muito fraco. Assim, um aumento considerável, né? Depois da volta do Neymar. E teve um tempo que o Santos não tinha nem patrocinador. Acho que estava tão ruim que nem os patrocinadores queriam patrocinar, né? E agora... Não, eu me impressionei com o Santos quando ele demitiu tem umas o técnico bets. E foi bater na porta atrás dos outros técnicos, né? Nem a carta do minha gente, eu tenho Neymar, serviu, né? Porque ninguém quis. Tá ruim. Aí como o Tito não pôde vir, né? Aí ele disse, vou mandar meu estagiário. Vai tocando aí. Assim, de comissão técnica não tem nem o que avaliar ainda, né? Tem... O quê? 2 jogos, 3 jogos? 4 jogos. 4 jogos pra quem tá... Eu já vi técnico ser demitido com menos. Não, já tem técnico que foi demitido sem nem ter um jogo, sem nem começar a entrar sem nem entrar em campo já demitido, mas... A gente pode dizer que essa rodada não teve demissão, né? Mas a gente manteve na meta. Tá 8... 9 rodadas, 8 demissões. Não, pô, 9 e 7, não? Não, teve a do Juventude agora. O Nessa técnico... Foi na 8ª, na 9ª, caiu o técnico da Juventude. Tá 9 e 8, é uma rodada de folga só. Se mantivermos a média, terminaremos com 38 rodadas e 37 demissões. Rapaz, se a gente chegar a 35... Porque na última não tem como... A última não contabiliza, né? Assim, na 38ª foi demitido, não tem a rodada pra frente pra contabilizar. Mas assim, a gente não tinha uma regra no estatuto do campeonato dizendo que tinha um limite de contratação. Não, mas a regra era que podia mudar uma vez. Tipo, a do Mano. O Mano saiu do Fluminense, foi pro Grêmio. Pronto, ele não poderia agora, se saísse do Grêmio, ir para outro. Mas aí, quando tinha a regra, criaram aquela forma de burlar a regra, né? Se ele for demitido, mas se for em comum acordo, pediu para sair, foi uma rescisão amigável, pode. Aí a regra desandou, porque aí criaram a regra e depois criaram a regra para descriar. A contra-regra. Só criaram o pagamento por fora. Não, na verdade ficou ruim para os jogadores e treinadores, para o treinador, porque como ele tinha que fazer o acordo para trabalhar na frente, já facilitava para abrir mão da multa, né? Porque se era um acordo de saída, não tinha multa. Já economizava a multa. Aí ficou ruim para o treinador, porque o clube fazia, olha, vem cá, para você continuar trabalhando, pede para sair, eu aceito. Você não paga a multa, eu não pago multa. Pronto. E faço continuar. Aí a regra não pegou. Não colou. É verdade. Aí a gente cria várias... Mostra como o futebol brasileiro é excelente. Excelente. Aí agora já... Copa do Brasil já foi. Brasil, né? Agora a opinião de vocês é... A gente falta terminar Botafogo e Capital. A preferência é Botafogo. E Red Bull e Criciúma. Mas assim, acho que da Série A em todos... O Botafogo sai de uma desvantagem, né? Que o Botafogo é um bairro e tá enfrentando a capital. Só na... Aí não tem muito não. Aí é esperar se acontecer alguma zebra, não tem nada fora disso. Criciúma. Assim, o Red Bull até a última rodada era vice-líder do brasileiro. Eu acho que ele é um mais equilibradinho, né? Mas o Criciúma nem sei, mas o Criciúma não tá nessa fase tão boa também não. Já nem disputou para subir, chegou nem perto de subir, ficou lá 7º, 8º, lá para baixo. Assim... A reta final desmoronou. Agora vai, e a eleição da CBF? Novamente. Semana passada tivemos várias polêmicas. Só para pegar a sequência, né? Comentamos semana passada a queda de Edinaldo Rodrigues. Edinaldo afastado. Aí, possíveis 2 candidatos. Aí surgiu um candidato que é o atual, né? Eu posso puxar a vinheta do Chama Xandão, porque o Xandão, mais uma vez, bateu na mesa e disse que quem manda é nós. Não, mas dizem que quem manda na CBF não é Xande, não, é Gilmar Mendes. O dono da CBF é Gilmar. Entendi. Então não foi Xandão, não. Porque foi Gilmar quem deu a liminar para manter Edinaldo no primeiro afastamento. Aí agora voltou. Se a gente achou que o que fizeram com o Ronaldo já não era correto, de dificultar a candidatura, com o Edinaldo
decidiram devolver o processo que estava no STF para o Rio de Janeiro, aí manteve a decisão do Rio de Janeiro. Não, Edinaldo está afastado. Edinaldo tentou entrar com recurso, desistiu. Aceitou que perdeu o jogo. Aí voltou a valer a regra antiga. Porque como o STF voltou lá para o tribunal, vale a decisão do tribunal, que cassou a nova regra da eleição, que era só 5 federações e 4 clubes. Agora voltou para a antiga. São 8 federações que tem que assinar a candidatura. A gente tem o quê? 25 federações, 26, uma coisa assim, acho que são 25 só. E 5 clubes. Mostra mais uma vez que o clube no Campeonato Brasileiro não vale de... Não, e voltamos a ter... Pronto, aí você compara. Tem um cara, um candidato, seria o futuro presidente da Federação de Roraima. Ou Roraima, não sei como é que pronuncia. É verdade. A pronúncia correta lá do estado. Tem uma briguinha por isso. Que assumiria o cara ia agora. assumiria, acho que era 2026 ou 27, para presidente. Que o pai dele é presidente há 40 anos lá. Alguém aí conhece algum destaque do futebol lá de Roraima? Não sabia nem que tinha futebol lá. Nem time, nem... Não estou julgando capacidade individual da pessoa, mas você está contratando, recebe um currículo. Ó, esse aqui é futuro presidente da Federação de Roraima. O outro candidato, possível candidato à oposição, era o presidente da Federação Paulista. Então, assim, o cara julgar pelo currículo... o peso aí, porque... O cara é presidente da maior federação do país, né? Que Campeonato atualmente Paulista tem 6 clubes na Série A. Realmente E eu acho que é um dos poucos que pagam premiação, né? Não, estou dizendo assim, não estou julgando nem o que acontece, assim, é só por cima. Você genericamente recebe um currículo, tá lá, de futebol. Um é presidente da maior federação do país, o outro é lá do futebol do norte, que deve ter o futebol, mas assim, a nível nacional ninguém conhece. E o cara nem é presidente, ele vai ser presidente, é um futuro presidente. Nunca trabalhou com futebol. Aí, de repente, esse cara consegue apoio de mais de 20 federações e o voto da federação, como eu estava explicando aqui nos bastidores, tem peso 3, vale 3 pontos, vamos dizer assim. E os do clube o voto do clube da Série A vale 2. E o do restante 1. E o do restante 1. Ah, mas aí, pronto. E só votam Série A e outra coisa, me surpreendi também que tia Leila apoiou. Mas assim, considerando que você tem candidato único, também não ia fazer assim diferença estranho, não. Né? E nem determina, viu? Os 5 clubes, não determina que sejam 5 clubes da Série A. Ele precisa do apoio de 5 clubes entre Série A e B. Mas não diz qual é a série, só 5. Não diz assim, tem que ser 3 da Série A e 2 da Série B, ou ao contrário. Pelo menos 1 da Série A. Não, são 5 clubes. É fácil comprar 5. Desculpa, Não, eu não digo nem comprar, porque o clube ele conseguiu o mínimo. Agora as federações, dê uma olhadinha aí, se eu não me engano, ele conseguiu mais de 24, 25 federações apoiaram a candidatura. Foi quase unanimidade assim no apoio. E eu acho que quem não apoiou também não foi contra. Assim, acho que, como a gente brinca lá na votação do Congresso, se absteve. É algo meio estranho, né? Porque é uma eleição só com um candidato, Não, é o que algo me surpreende, que eu não sabia desse rolo todinho, desse democrático, resumo, né? é você dizer, por mais que seja tem federações e federações no peso. Mas, você pegar que a gente tem um clube da Série A, os clubes chamados grandes, tradicionais, tem um menor peso do que certas federações. A federação recebeu apoio de 25 federações e 10 clubes. Mas acho que da Série A foi Palmeiras, Botafogo. Teve mais algum? Acho que eu lembro desses dois. Com 25 federações, apenas São Paulo e Mato Grosso não assinaram. E 10 clubes, a candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro Bastos, que tinha apoio de 30 clubes, mas apenas 2 federações. É necessário o apoio de pelo menos 8 federações para a inscrição da chapa. Não, e você tem, se foram 25 a favor e 2 contra, você tem 27 federações. Aí você tem que conseguir 8. Praticamente, você tem que ter 1/3 do eleitorado. Não, isso já... Das federações. E você já mostra que tem roubo quando diz assim, vale ressaltar que, uma vez registrada a chapa, federação e clube não podem mudar de lado. Não, tem um período, então a inscrição é do dia 1 ao dia 10. Então,
teoricamente, no mundo político, você se filia a um partido ou uma coisa. Nesse período de inscrição, eu me filiei dia 1º, mas aconteceu alguma coisa, eu não quero mais não. Se está aberto até dia 10, eu tenho o direito de mudar. A fidelidade partidária conta após o encerramento das inscrições. Se está aberto o período de inscrições e você não pode voltar atrás da sua própria decisão, só tem uma vez só. Decidiu, está decidido. Não, e a equipe é pesada, viu? O vice dele é o Ednilson Leite. Não, são vários vice aí Não. na chapa. Não, Tem uns 11, 12 vice, muito vice. Não, sim, eu tô dizendo, o vice dele é o Ednilson Leite, que é presidente da Federação do Amazonas. Não, tem um, assim... Aí vem o Fernando José Macieira Sarney, que É o interventor. um interventor da CBF. Que era vice, que acho que ele ficou com 3 ou 4 vice permanecem na chapa. Que ele era vice do Edinaldo. Os vice do Edinaldo, uns 4 permaneceu na chapa. Aí o Flávio Dias, que é o ex-presidente do STJD. Não, Flávio Sveiter. Não, mas Flávio Dias Sveiter. O Flávio era conhecido como Sveiter. Aí Gustavo Dias, que é o que era ex-diretor do de Relações STJD. Internacionais do CBF. José Vanildo, que é o presidente da Federação Norte Rio Grandense. Aí o Michel Ramalho, presidente da Federação de Paraibana. Ricardo Augusto, da Pronto, Paranaense. só um pedacinho aqui. E Rubens Renato, da Catarinense. Se você considerar aqui no Nordeste, o presidente de uma federação paraibana, uma federação cearense, são assim, clubes que estão sempre disputando Série A. Aí você vai lá pro Norte, se esperava o quê? A Federação Paraense, que tem Paysandu, Remo, os times mais tradicionais da região Norte. Não, normal. Agora você vai... Paraense, Catarinense, a Paraibana e o Rio Grandense. Não, mas, pô, aqui no Nordeste, com todo, assim, respeito até, se você tirar os 3 ali, Bahia, e Pernambuco e Ceará, são as maiores. As outras são coadjuvantes, porque não tem... Localmente são fortes, mas no nível nacional, a gente teve o quê? O CSA lá disputando a Série A e a última lá atrás. Acho que nem anos 90, anos 80 deve ter sido as participações alagoanas lá atrás. Rio Grandense eu nem sei se... Eu acho que teve o América, que até pouco tempo era o recorde de rebaixamento, o menor ponto na Série A. Eu acho que foi rebaixado com 13 pontos na Série A, o América do Norte, do Rio Grande do Norte. Teve o último time disputado. Pô, Paraíba, o destaque eu acho que foi o Botafogo da Paraíba em uma Copa do Brasil. Não, o Baraunas também do Rio Grande do Norte, que eliminou o Flamengo. Aqui os clubes que foram com o Chaute, né? O Amazonas. O da Série A só lembro Botafogo e Palmeiras. Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda. Alguns desses clubes, como você acha que CRB já tinha na fase prévia ali antes de abrir as inscrições, estava fechado com a Libra. Com a galera lá na Libra, Liga LFU, sei lá qual é essa denominação. Não, estavam fechados com o presidente da Federação Paulista. Já estavam apoiando. Aí de repente, na hora de escrever, mudou de lado. Aí mais ou menos não será uma eleição, né? Será mais uma aclamação, né? Só dizer assim, você concorda? Concordo. Ah, você não concorda? Mas só tem esse mesmo. Tomar posse, né? Eu não sei nem. Acho que não é algo bem democrático, mas se é assim, né, que querem, então... Não, eu vi, ele deu uma entrevista no Charla, o Chaube aí deu uma entrevista no Charla lá, falando dos projetos dele, que até criticou o Ronaldo, que a equipe do Ronaldo teria mandado e-mail na possível candidatura para as federações. Ele teve o trabalho de ligar, não sei o que, mas aí até uma questão, né? O cara já convive lá, o pai é presidente há 40 anos, o cara frequenta os bastidores, ele não precisou ligar, né? Ele já tem o contato, assim, procurar nada, ele já tem o contato de todo mundo, já é amigo de todo mundo. É só ligar. E aí, presidente, né? É diferente eu ligar, que ninguém me conhece, ou, pô, apesar de ser o Ronaldo, né? Olha, aqui é a equipe do Ronaldo. Não tá para atender agora não, tá viajando, tá não sei o quê. O cara liga no número de trabalho, liga no número pessoal, né? Ô, rapaz, tudo bem, amigo? Não sei o que, ó, que eu sou pré-candidato aqui e tal, dá pra você me dar seu apoio. Diferente, né? Agora, eu acho assim, a minha questão é, por que as federações... tem peso 3. Por que os clubes da Série A não tem peso 3? Igual uma federação. Eu não sei pra que tem as federações, na verdade, no Brasil, porque não serve de nada. Só pra ganhar dinheiro.
isso aí ampliou o eleitorado para facilitar, né? Porque você pega aí, são que os clubes são a mais de quanto? São Série A e B dá 40. 40 clubes. Futebol corrupto, né? Mas ele prometeu, esse do Charles, que é esse daí, das promessas de campanha é que ele vai trabalhar para a formação da liga. Difícil. Uma liga com Série A, criar a liga para Série A e Série B, e a CBF administrar C e D. Igual na Inglaterra. Mas porque a série, a Championship também é independente. É da Premier League. Aí focar, assim, dar liberdade, porque os clubes teriam liberdade com a liga para negociar os valores, principalmente Série A, né? E a CBF dá o suporte financeiro para B, C e D. C e D, na verdade. Não, B, C e D. Porque a B ainda tem... O time que acabou de vir da C, ele vem de um orçamento restrito, Mas né? aí eu tenho uma pergunta. A Série D vai ser transmitida ou vai continuar com a CBF dizendo que quem manda sou eu? Eu não sei. Não, os que ficarem com a CBF, quem negocia vendas para televisão, streams, redes sociais, tudo a CBF, né? Os que virarem liga, a liga negocia os seus direitos. Mas aí a CBF não vende a Série D e também disse que você também não pode, né? E como é que transmite? Não transmite. A Série D não está sendo transmitida porque o Edinaldo Rodrigues disse que quem negocia é a CBF, só que a CBF não negociou. Aí então os clubes tentaram negociar por si próprio e a CBF disse: quem transmitir vai perder o incentivo da CBF. Aí, resumindo, eles teoricamente perderam o prazo da negociação, porque para a TV não interessa negociar tá do meio pro fim, vou pegar metade do campeonato e pagar inteira. Né? Comercialmente ninguém é louco, vou pagar X, vou pagar cheia para assistir metade do espetáculo. Aí então, depois de muita reclamação, a CBF ainda liberou o clube transmitir ele mesmo no canal dele do YouTube. Só que o time que mal tem dinheiro para pagar o salário... Como é que você vai montar uma estrutura de transmissão de um jogo? Aí então, fingir, né? Fingir que liberou, né? Porque a GOAT, né? A GOAT, como é? GOAT. A GOAT A GOAT lá em... tentou comprar alguns jogos da Série D, alguns times, os times do Rio de Janeiro. Aqueles times principais que dariam uma certa audiência, ele tentou comprar, começou a transmissão, até a CBF barrar a transmissão, dizendo que a GOAT não negociou com a CBF. Não, é muito... Aí era só assim, na verdade era só para passar um resumo aí, porque como eu disse, a CBF virou caso de STF, né? Pensou que era só a política, não a política da CBF que chegaria nesse nível. Apesar que eu sempre digo aqui, né? Desde João Avelange, todos os presidentes da CBF ou foram afastados ou foram cassados. Agora sim, será que a escolha do presidente da CBF não foi porque o nome dele é parecido com o de Xandão, não? Rapaz, Saúde. Eu desafio alguém a fazer um prognóstico, alguma coisa, um prospecto dessa administração que a gente não tem referência. Porque assim, o cara seria presidente, ele não é presidente, não foi presidente, ele seria presidente, porque agora ele, possivelmente eleito, né? É praticamente eleito, a não ser que aconteça mais um evento STF, né? Não, aí mais, rapaz, a única coisa que ele prometeu lá, que todo mundo esperava, não demitirá Ancelotti. Até só um resumozinho, saiu a polêmica também agora. O Ancelotti é maior que ele. Não, todo mundo pronunciava Ancelotti, pensando que o italiano era assim, mas segundo o pessoal divulgou aí, o nome é Ancelotti mesmo. Vai ser o sobrenome dele é assim. Aí o pessoal, não chama Carlos, né? Vamos marcar uma entrevista só pra perguntar a ele, né? Porque o futebol brasileiro é desse, né? Não, aí tem essa mesma polêmica, tem com... Tava defesa da porra. Braithwaite ou Braithwaite? Aí ele resumiu, não, lá na Dinamarca é Braithwaite. Mas aqui, brasileiro, é Braithwaite mesmo. Uma pequena break news, estamos agora no encerramento do jogo entre ela tá no 90? 97, último escanteio. Último lance. Todo mundo na área, viu? Até o goleiro Naná está na área, viu? E vamos ver, né? Vamos escutar, né? Que a gente não tem se fosse Alisson,
apostaríamos 50% de chance de gol. Mas o Naná não acho que vai sair gol, não. Bateu na rede, foi na rede. O jogo aqui, ele levou a surpresa porque a bola bateu na rede por fora, ele... Eita, ficou esperando pra ver se tinha sido gol, não. Uma tentativa de bicicleta pelo jeito, do nosso volante, o Casemiro. É campeão, né? Não, acabou a maldição, né? E agora... Harry Kane campeão alemão, Tottenham campeão na Europa, então... Rapaz, agora Harry Kane quebrou a maldição agora também se os dois lados. Agora também se Casemiro acerta essa bicicleta nos últimos minutos. A gente não tá transmitindo aqui, mas caso acerta o lance, que seria gol de bicicleta, de empate para levar pra prorrogação. E eu acho, assim, a torcida do Tottenham já está comemorando o pontapé final, acredito eu, que o juiz vai terminar esse jogo agora. E torcida do Tottenham emocionada. Acabou. Encerra o jogo, viu? Tottenham, acabou a maldição. Depois de 15 anos. Rapaz, nem sei quanto tempo. O último título. Depois de 15 anos, mais uma vez campeão, viu? Campeão da Europa League, temporada 24-25, viu? 25. Agora, podemos dizer que é um encerramento. Acabou aceitável, duplamente a maldição, acabou duplamente. Acabou duplamente, né? Tivemos Harry Kane campeão da Bundesliga e Tottenham campeão de uma competição europeia, né? Europa League. Agora vamos aguardar o campeão da Champions, né? Entre Inter e PSG, para ver quem vai jogar contra o Tottenham, né? Só lembrando que está em aberto também, né? É. Final de semana tem final do italiano. Sim. Segunda final, porque já teve a primeira. Não, final de semana não. Porque sábado agora é final de Champions. Não, a final sempre é 31. Não, 26, né? Não, é 31 a final da Champions. A Champions é depois que encerra os campeonatos, é dia 31. Pronto. É final do mês. Pronto, mas aí teve na rodada anterior, foi Inter e... A Inter tava ganhando, o Napoli empatou. Aí a Inter abriu 2-0 e levou empate. Aí permaneceu o Napoli em primeiro. E agora sim, podemos dizer que temporada péssima do Manchester, né? Não, assim, mais uma, né, como a gente tava comentando no começo, mais uma, né? Troca de técnico, o Rubem Amorim assumiu. Não conseguiu fazer o time jogar. O time encerra na 17ª posição do campeonato da Premier League. Aqui no Brasil rebaixado, né? Aqui no Brasil rebaixado. Seria rebaixado, lá só são 3. Péssimo. Um time que tem... Então que chegou está, no limite. Se eu não me engano, o Manchester é o 4º ou 5º time... a 5ª maior folha orçamentária da Premier League. E os jogadores não entregam. Não, eu acho que ainda é o maior campeão inglês acho que juntando tudo, Premier League, tudo, ainda é o maior campeão inglês, o Liverpool tá ali pertinho, mas assim, é o Manchester. A gente tem a lembrança do Manchester de Alex Ferguson, né? Brigando por título europeu. Mas assim, sempre lá em cima no inglês, aí 17º, né? Aqui é o que equivale a acaba estar naquela zona morta, né? Não fui rebaixado e também não fui pra porra nenhuma, né? Sul-Americana, né? Assim, só escapei. Que cemitério é o Manchester, né? Que cemitério. Contando que ele chegou essa temporada. Não teve nenhum craque que passou por lá não, que se destacou. E nem as promessas deu certo. Esse agora foi as promessas, porque ele trouxe o Zirkzee e o Yoho. Não, trouxe o Zirkzee que tinha feito uma temporada pelo Bolonha, que era o artilheiro do Bolonha. Sim. Já tinha trazido o Højlund, que seria o Haaland dinamarquês. Mas trouxe o Lenny e o Yoho, que era o zagueiro mais cobiçado. Aí trouxe o Yoho, que veio lá da França, que era do Lille, que era promessa, mas nem terminou como titular, terminou. Acabou voltando o Maguire, terminou a temporada como titular, tá ruim. É assim, que cemitério, né? O Casemiro estava praticamente descartado e conseguiu voltar nesse finalzinho da temporada, mas mesmo assim não teve sucesso. E eu posso dizer que o Andorinha só não faz verão falando do Bruno Fernandes, né? É o único Bruno Fernandes só não faz verão não, porque eu acho que é o único jogador que se escapa desse Manchester. Não, essa temporada foi a recuperação de Casemiro, né? Casemiro também. Se destacou, mas... Não, eu falo do jogador a estrela, de regularidade, onde chegou e manteve uma regularidade, mesmo com todo mundo ruim, ele é porque é o cara que tá lá durante essas temporadas ruins todas, né? É. E pelo menos permanece sendo, ainda continua sendo o único que se destaca, o único que escapa. Rapaz, a passagem do Manchester tá ruim. O cara teve Ibrahimovic,
Di Maria. Começou Schweinsteiger, Ibrahimovic, Di Maria, Alexis Sanches, que fez uma temporada absurda no Arsenal, foi pra lá e... Mesmo assim, são jogadores que chegaram numa certa idade, mas todos chegaram... Aí tirou um Mkhitaryan do Arsenal. Não, mas o Mkhitaryan voltou pra Inter. Sim, mas... Foi só dar um... Não, na verdade ele tá lá com o Eriksen, que saiu da Itália e voltou. Tá lá, o dinamarquês. Não, eu tô falando que tinha tirado o Mkhitaryan, que até então era um grande jogador no Arsenal. Não, mas... Ninguém... Trouxe o Maguire, que quando chegou era um... Campeão pelo Leicester. Campeão Leicester. Emplacou. Mas o Naná, que era essa destaque da deve Inter. Ter sido a melhor dele no Manchester. No Manchester. Não, mas assim, todos que chegaram lá vinham de destaque. Tipo, o Naná era o goleiro titular, a temporada boa. Porque o Maguire era... Você tocava a bola pra ele, todo mundo ficava com medo. Né? Quando ele chegou no Manchester. Acho que essa foi a melhor temporada dele. É ruim, assim, duro, é zagueirão. Foi um pouco superior né, às passadas. Não, bem abaixo. É Antônio Carlos, né? Mas acho que a gente encerra esse episódio. Futebol internacional e vamos dar uma voltadazinha para a rodada do final de semana, né, do Brasileirão, que foi... Que a gente não comentou, né? Comentou, entre aspas, um pouco do Vasco. Rapidinho aí, qual que a gente tem na rodada aí, além de Palmeiras e Flamengo? A gente teve o Ceará Sport 2-0 pro Ceará. Ah, da rodada anterior? Você quer... Que passou, não? Ah, da que passou? Não, só para não deixar escapar. Ah, que passou é a de sempre. Na rodada, né? Assim, tivemos Ceará Sport 2-0 Ceará, não assim... Não era um confronto difícil, assim, era esperado, o Ceará estava melhor. Não, o Sport é se você juntar Série A e B, é a pior fase que tá. O Sport só, como você disse, né? Se alguém tiver abaixo... Pronto, só o Santos que tá ali empareado com ele. Vasco e Fortaleza o Santos tá querendo disputar com ele essa vaga. Né? Vasco e Fortaleza foi acho que é a maior surpresa. A maior surpresa, isso. Eu acho que nem nunca é surpresa. Um cara que seja mais, assim, louco. Pelo surpresa na rodada só, porque ninguém esperava, né? Pelo retrospecto desse ano, ninguém esperava o Vasco. A gente podia esperar 1-0, 2-1. Aquela vitória meio espremidinha, sabe? Não, ganhou, mas 3-0. O outro confronto que se esperava ser mais equilibrado era Palmeiras e Red Bull, porque era líder e vice-líder. Onde o Red Bull começou ganhando do Palmeiras e o Palmeiras virou. Mas assim, 4 minutos, né? Virou em 4 minutos. 2 lancezinhos, resolveu, uma bola, um escanteio, saiu o gol de cabeça. E depois, aí é aquele negócio, deixou empatar, parece que o Palmeiras cria lá ressuscita o time. Engrena e já era. Tivemos o clássico, né? Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Mas era um clássico que como ele disse, é santista, mas já se assim, se a gente sair com empate, o retrospecto, né? O Santos no Paulista, pelo menos, já vinha de derrota para o Corinthians. E o Santos que tá, além de Neymar, o Santos tá sem a dupla de volante, João Schmidt e Pituca, que é o que se destacou, era o que ajudava a defesa no estadual. Mas 1-0 ainda ficou barato, né? O Guilherme que era Neymar no estadual, agora voltou a ser Guilherme. Teve o Bavi também, né? 2-1 pro Bahia, no Vitória. O Vitória tá ali querendo competir com o Santos. E o Bahia tá ali, né? E o Bahia lá em cima. Juventude e Fluminense conseguiu 1-1. Apesar de Libertadores lá, mas como eu disse, o Bahia não ia para Libertadores há 50 anos. O Bahia escapar uma Sul-Americana já foi uma excelente temporada, porque ele nem ia para Libertadores, não tem histórico de fase de grupo. Tem que passar de qualquer... Não, a gente se espera pelo desempenho e tal, até o nível dos times concorrentes que o Bahia passasse. Mas se for para Sul-Americana em terceiro... Juventude Fluminense eu só tenho um adendo a falar. Filho da peste, o teu peste do Arias jogou nada. A sua escalação do Cartola. Tá complicado pro Cartola. E outra ressalva, eu botei o Estevam, viu, meu amigo. Todo jogo ele faz alguma coisa. Aí quando eu escalo ele não faz nada. Eu acho que o azar é você, então. Tá mesmo. Porque você foi falar que tinha um time aí que era bilíder, o time que acho que terminou a rodada em quarto, agora na nona. Terceiro foi quarto colocado. Não quero nem que ele torça pro Santos. Torça pro CRB e pronto. Não, porque tá arriscado assim, o CRB voar pro Santos agora por essa torcida dele. Continue assim. Eu acho que o pé frio é ele. Mick Jagger. Nosso Mick Jagger. Rapaz, quando começou a Série B, eu disse a todo mundo que o primeiro objetivo do CRB é escapar do rebaixamento. Temos, se eu não me engano, 19 pontos. 19?
Eu não lembro do filho, não, Série B, não. Eu acho que são 19 pontos. E a meta é 42. Depois que chegar aos 42, aí a gente vai pensar na próxima meta. Quando atingir a meta, a gente Dobra a reprograma meta. Dobra a meta, é. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas a gente não tem meta. E a gente também tem que ir para um jogo que eu pensei que o Flamengo ia ganhar do Botafogo, né? Que eu esperava gols. Gols também. Eu esperava gols no jogo, mas não assim, a gente tem um amigo que é muito empolgado, né? Mas, não, assim, aí só pra pegar a deixa dele, né, que ele diz, o CRB começa fazendo conta pra escapar. O Flamengo começa campeão, né? Campeão. O Flamengo começa o brasileiro campeão brasileiro, que ele quer ser o Paris Saint-Germain, a Juventus, o Bayern de Munique. nós somos. A única diferença é que ele só pega, ele começou esse ano 50, né? 50 Flamengo e 50 Palmeiras. Até agora o 50 Flamengo tá, mas tá na margem de erro ainda, tá na margem de erro. Né? Tá ali 5 pontos de diferença no Eu máximo, achei tá que na margem de erro. faltou gols nessa partida. 2 rodadas assim, até 6 pontos tá na margem de erro. O Flamengo, assim, comentando um pouco sobre esse jogo, que eu assisti com raiva. Rapaz, eu não assisti, não, eu disse até a você, não foi nem por questão de torcida. É porque, coincidentemente, a rodada, todo jogo, Flamengo e Palmeiras tá jogando no mesmo horário. Mesmo horário, né? Eu assisti com raiva, porque o jogo não foi bom. Não, mas Não foi bom. se você esperava não um jogozinho a mais, mas é que o Botafogo também é outro time que ataca muito. Mas assim, é clássico, ninguém queria perder pra ninguém. Mas Rapaz, vão dar uma seguradazinha. O problema do Flamengo é aquele velho problema. Mas é o comentarista ou o torcedor que tá... Comentarista. Aqui a gente trabalha com informação e seriedade. Bora, vamos lá. Então. E assim, Vamos acreditar, né? o Flamengo, a gente tem um problema que já tinha sido, a gente já tinha comprovação, só que agora ficou um pouco mais evidente. Qual? A Arrascaeta dependência. Eita, meu Deus, perdeu Quando o craque. A Arrascaeta não joga, o meio campo do Flamengo não cria. Então é Palmeiras campeão, né? E sem falar que assim... Porque Veiga tá fora. E sem falar que o Flamengo jogou esse jogo com... De meias, os únicos meias no time eram Everton Araújo e Dela Cruz. Que se machucou. Então a gente terminou o jogo com Varela de volante e Everton Araújo. Então assim, se um time que já não tá criando tem como volante Everton Araújo e Varela, peraí, já tem uma queda grosseira, né? Tem um comentarista aí que sempre disse, né, que a gente tem jogador de seleção. Varela é jogador de seleção. Então, eu vi uma conversa esses dias que não sei se foi o nosso futuro técnico da seleção brasileira, já tinha... Eu não sei se foi um palpite, uma pré-lista. 5 jogadores do Flamengo. 6. E agora ele vem com uma conversa dessa e eu não sei quem é que tá certo. Não, tá mas errado, vamos olhar os 6. Gerson. Tá fora. Tava expulso. Não jogou. Não jogou. Aí o outro jogador, Léo Ortiz, é zagueiro. Não cria, né? É zagueiro. Certo. Aí era Gerson, Léo Ortiz, aí Alexandre e Danilo. 2 zagueiros. Um lateral e um zagueiro, mas mais defensivos. Mas jogaram. Não, o Danilo ele jogou mesmo. Jogou os 3. Léo Ortiz. Aí no ataque temos Pedro e... Quem foi o quinto? O outro candidato é o Wesley. É a outra lateral. O Wesley. É a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo. Só não vai o goleiro porque é argentino. Assim, são jogadores que o Flamengo hoje não tem uma deficiência na lateral direita. A gente tem um ótimo lateral direito. Peraí. Você disse que foi ruim porque terminou de Varela jogando e não tem deficiência? Não. É só deficiente de volante, é? De meio. Meio campo a gente tá desfalcado. Porque a gente tem no meio campo Pulgar machucado, Alan machucado, o Gerson tava suspenso. Alan ficou lá no Atlético Mineiro. Até agora não se Dela apresentou no Flamengo, não. Dela Cruz machucado e Arrascaeta machucado. E aí, a gente escala quem? Segundo o pessoal, uns comentaristas aí, diz que é o melhor elenco do Brasil disparado. Então, com Tudo sobra. Bem, é o melhor elenco, mas quando até os reservas tá machucados, não tem elenco. Elenco é elenco. Não, meu amigo, não tem elenco. O elenco geralmente cobre... Se eu tenho o Pedro, o reserva é o Bruno Henrique. Beleza, eu não perco tanto. Isso é um elenco. Mas se eu perco o Pedro e o Bruno Henrique, o terceiro já não é elenco, é a base. Juninho.
Mas Juninho. aí eu vou pra questão do Santos. O Santos só tem Neymar. Perto do Neymar tem quem? Aí o Solteiro. dele... Mas aí você não tem elenco. aí. E o dele tem elenco e ele tá chorando. Não, o pessoal disse, é o melhor elenco do Brasil disparado. Entendeu? Não Disparado, tem ninguém é. perto. Então, não. Não, É. hoje, tirando o goleiro, a gente tem duas opções, ou a gente tem uma opção no banco para cada posição. Então você Confiável. tem 2 times. Temos É, dois, dois times. times. Temos dois E times. você ainda tá chorando. Só não temos o reserva do Arrascaeta. Mas quem tem? Só quem tem a reserva do Arrascaeta, só tem 2 times que tem a reserva do Arrascaeta. O Corinthians com o Garro e o Inter com o Alan Que Patrick. são titulares, diga. Não, assim, são que, os titulares, que né? jogador que joga no estilo do Arrascaeta. Nenhum outro time tem um jogador do estilo do Arrascaeta. Sim, mas aí, eu tô dizendo. Só tem Então- 2 times, 3 times do Brasil que tem um camisa 10 estilo. É Flamengo, Inter com o Alan Patrick Mas e o, aí o o problema- Corinthians tinha o Garro, que agora tá fora por lesão. Mas aí o problema tá aí. Porque Não aí- tem meia. Os outros times jogam com meias ali. O Veiga é um meia que vem mais lá, assim, um cara que vai mais pra lateral, mas não é um camisa 10 que joga nesse estilo. O cara que vai dar o passe. É mais um cara que ajuda, quase um segundo atacante às vezes. Aí vai para outro time. O Santos mesmo não tem. O Santos, apesar. Teria o Neymar, que é o cara que mudou de função. Saiu da ponta, veio pro meio. Mas. Tipo, pra armar a jogada. Seria Não Eu tem um também- meia pra dar. Aquele cara que é o cérebro do time, não tem. Eu também Ah, não tem. queria o Neymar, não. Teria o Fluminense, teria o Ganso, né? Mas que também. O mas Flamengo assim, o precisa Ganso- seriamente de uma reserva pro Arrascaeta. Mas quem? O problema é assim, onde é que tá o reserva? Andrés Pereira. Mas não é. Esse Anderson não é. Talisca. Não é esse jogador também. Talisca- Roberto Firmino. Talisca, Não ele é nenhum esse. São mas perfil. jogadores aí são- que podem suprir a... Não, aí o que a gente tem, a gente tá perdendo, Arrascaeta né? é centroavante? Não. Ele é um meia segundo atacante. Mas o Talisca não, Não, é o centroavante. Arrascaeta Ah, joga não, o Talisca é um no meia 10 segundo antigo. atacante. O Arrascaeta é no estilo 10 antigo, como já teve lá. Não, o Talisca, ele era centroavante Não. antes da chegada O Talisca do é- Cristiano. Não. Começou como volante. Antes do Cristiano. Foi Quando pra o meia Cristiano... atacante. Ele era segundo volante. Ponta direito. Segundo atacante. e Depende do time. O Talisca Não, já é aquele sim. jogador Foi o versátil. centro. Quando o Cristiano chegou, ele teve que ser rebaixado, né? O Porque- não, o mas- Talisca mas ele é um não, jogador que se você dá a volância pra frente, ele joga em todas. É, ele não é, assim, a gente tá falando de um 10 como a gente teve lá antigamente, lá, os cabas, 10 que a gente ia, Alex no Palmeiras e no Cruzeiro, Onde botava tinha o jogava. Diego no Santos, entendeu? Nesse estilo. Não é um jogador que joga às vezes ali pelo lado, mas é um cara que vai pra dar o passe, pra criar jogada. Não tem. Não, aí eu preciso de um reserva. Quando é que você vai achar o reserva? Porque os que tem estão com um contrato assinado aí. Você vai pagar mais caro do que a Arrascaeta pra ter um Arrascaeta? Um reserva do Arrascaeta? Porque... Mas precisamos. Sim, mas a opção que tem é essa. Tem que comprar hoje, Tem o Rafinha. porque ele já tá lá. Se você for Tem o comprar, Rafinha. não é também. O Rafinha é Mas para jogador de velocidade. O Rafinha Não, ex-Barcelona. Também não é um segundo volante. Que Mas era o- jogar no 4-3-3 do Barcelona, é criado na formação Sim, do mas Barcelona. tem a capacidade de dar E o era passe. outro que quando se jogou bem no Barcelona, jogou pela ponta direita. Porque o Messi ia pro meio, ele fazia ele era reserva da ponta direita. Sim, mas é um jogador que está livre no mercado que pode ser Ah, uma mas opção. o jogo tava jogando onde mesmo? Ele tava. Por aí no meio do mundo. Ah, Faça perguntas difíceis, né? não tem não, pô. Esse jogador. Você tem. Temos o Mastutano. Mas tanto ano. Mastutuano É. do River. Hoje é mais caro do que o Arrascaeta foi. Não E temos vender, o, entendeu? E temos o. vai pagar mais caro do que pagou quando e pagou o temos Arrascaeta o no Cruzeiro. Álvares Morales, do Vélez. O garoto de 17 anos, 4 gols na Libertadores. Mas provavelmente já tá vendido também, né? Tá não, Porque vendido se os não. brasileiros estão. Tá porque o Echeverri foi pro City com 17. Fechou com o Mas City não com tá não, 17. ele não tá vendido não ainda. Ainda. Mas já Ainda. tem. Deve ter. Mas a concorrência é com quem mesmo? Deve ser com o grande. Com o pequeno não é. Que nível é a concorrência? É Real Madrid, Paris O Saint-Germain, Mastutuano Manchester é Real, City. É Real Madrid e City a concorrência. Se você quiser, tem um É, cara sim. lá, assim, não é bem, é mais um segundo atacante, que é o Nico Paz. Você falou no City, Que tá né? se destacando. Teve a despedida hoje, né? De De Bruyne. Hoje não foi ontem. É? Foi ontem. Ontem? Foi ontem. Kevin De Bruyne. O último jogo de Kevin De Bruyne. Temos Não é De Bruyne. Aí, Olha, Tá livre no mercado. reserva da Rascaeta. Dá certo. Paga. Oxe, paga. O Traz, é nós. Faz o Pix, galera. o Real Madrid pode esperar? Oxe, faz o Pix. Quanto tempo o Real Madrid vai esperar? Tá esperando até hoje. Ele vai esperar até esse Mundial. Esse Mundial, né? Rapaz, você lembra que tá gravado, né? Tá, sim. Lembrando também Ninja, que você ainda tem um arquivo, é, Ninja? Daquele?
Eu disse que o campeão é o Palmeiras. E o Flamengo vai morrer no fase de grupo. Tá. Hoje eu já lhe disse que a gente ainda vamos organizar a nossa tabela aqui, né? Pro gente Mundial de chega no Clubes. Não, tá mais uma gravado. vez. Tá gravado, mas vamos organizar mais Tá uma gravado. vez pra mostrar assim, né? O que é que a gente acha que vai acontecer. Pra depois ter a conclusão. Meu amigo, a gente o que, vai que ter- aconteceu. A gente já tem o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Não, E mas- ele nem chegou, mas já Agora, temos. assim, na minha tabela, na minha previsão lá, o Palmeiras não enfrenta Real Madrid, entendeu? Elimina o Real Madrid. Algum time, eu não lembro qual, mas eu botei que algum time tirava o Real Vai Madrid. tirar o Real Madrid. É, a gente tá contando assim, Porto pode esperar, a gente pensa um pouquinho mais Ah, o abaixo, Porto, entendeu? isso. Aí eu sei que é difícil, mas é um nível acessível, vamos dizer, né? Porto. Porto. Rapaz, É aquele se- time, um time mexicano. Se sei chegar lá, na esses times final assim. sem eliminar o grande, não conta. Você tem que eliminar Não. o grande. O importante é ser Cê campeão. O cê São tem Paulo que- comemora a Copa Disney até hoje. Você tem que bater. Lembra? no Copa rei. Disney. Eu lembro, sim. Ó, você quer derrubar um império, você tem que bater no rei. Não, Então a gente tem que chegar lá e bater no rei. não. No xadrez, se você derrubar a dama, você já dá checkmate. Não. Quem derrubou o rei da Champions? Da Champions? Sim. O Arsenal. E onde é que o Arsenal tá? Porra nenhuma. Então. Sim, eu estou lhe falando que você Ei, quer e ser o- respeitado. e Isso é derruba que Não o foi rei. nem- Não, o que vai não importar é o não campeão. foi nem o né? Arsenal completo. Foi o meio Arsenal O que derrubou. vai importar é o campeão agora. O vai canhão não importar tava quem- nem carregado, o canhão do não vai Arsenal. importar quem Foi derrubou. só a espoleta. Eu só vou lhe dizer uma coisa, viu? O Pulgar, ele já faz gol de falta, viu? Então não... Quem? O Pulgar, Rapaz, ele já faz o gol de falta. Se eu Que estou... conversa aleatória. Se nos surpreendemos com 2 gols de Reis contra o Real Madrid de falta, Que nunca tinha feito na vida dele. eu não lembro de nem ter visto o Pulgar batendo falta, né? Nem ter feito gol. Pois dos Eu não 4 lembro dele gols que cobra- ele tem no Flamengo, 2 foram de falta. Quando? Ano passado. Contra quem? Um no estadual e outro na Estadual. Libertadores. Realmente não tem a menor memória. É. Se ele dissesse que eu acho que dos que estão lá, o melhor cobrador de falta é o Dela Cruz. É o atual cobrador de falta. Não, e é o melhor. Esse tem histórico no River Plate de fazer. Não tem histórico de lesão, de não E jogar Léo mais Pereira? quando jogou. E Léo Pereira? Homem, pelo amor de Deus. Homem. Se Davi Luiz passou lá, já não era essas coisas todas de Mas de o Léo cobrança Pereira de tem falta. 2 gols de falta também. De quantas batidas na vida? Não sei. Eu Esse sempre- cálculo eu não fiz. Eu tô citando agora, Ninja, um covil. O cara disse que tem o Lucas Silva jogando no Cruzeiro, o volante. Aí o cara disse que você pode pegar a estatística. O comentarista estava comentando, pegou a estatística. Todo jogo ele dá 1 ou 2 chutes de fora da área. Aí o narrador, para enfeitar a jogada, né? Lucas Silva chutou de fora da... Ele pega bem de fora da área. Sabe quantos gols ele fez na carreira dele de fora da área? Nenhum. E chuta bem de fora da área. É igual o outro dia os caras estavam criticando. Acho que foi o Zico da entrevista. Não. Fulano, não sei, Neymar. Não, Neymar é bom cobrador de falta. Ah, pega aí 1 ano. Quantos gols de falta ele fez? 2. 3. Esse cara é bom cobrador. Tô dando exemplo, não foi com o Neymar específico. Era genérico assim, ele deu exemplo, né? Como é que esse cara é bom cobrador de falta? Ele até brigou. Bom cobrador de falta era quem? Juninho. Marcos Assunção, quando passou Palmeiras e Santos, que você... Olha, ouça um lance perigoso ou é gol. O Aí, Pirlo, que quando chegava André- lá, a gente já Não, contava meio gol, né? Juninho Pernambucano e Pirlo, que o David Beckham no auge, que você dizia assim, rapaz, aí é 50%. Era melhor dar um pênalti do que uma falta, né? Não, a gente briga assim, olha, perigo na cobrança de falta. Aquele Real Madrid lá, que você olhava pra cobrança de falta, tinha quem? Roberto Carlos e David Beckham, né? As opções de cobrar falta, Roberto Carlos, David Beckham, Zidane, Figo. Eram os caras que ficavam ali, aquela rodinha que se apresentava pra cobrar falta. Entendeu? Aí você, não, realmente aqui... É complicado. Mas aí você chega hoje, pronto, eu vou dizer, não, Palmeiras, não tem cobrador de falta. Aí os caras, Estevão, pô, fez um gol outro dia aí, achou um gol de falta, mas também nunca mais acertou nenhum gol de falta. As últimas cobranças vai na barreira. O Santos. Pra você, qual o melhor jogador do Brasil? Do Brasil, não... Não, jogando no Brasil ou brasileiro? Pode ser Não. tanto no Brasil Qual- como mas- não, fora. mas O qual melhor Não, jogador? jogando no Brasil. Qual é Não, o o jogador nacional. Não, do Pode jogar no Brasil jogando ou no mundo. fora, é. Tanto Certo. faz. Cobrador de falta? Cobrador de falta. A gente Ou não- então que tá Atual? bem não na- tem. na boa Não fase temos. de falta. Não tem. Não tem.
Um que achou uns golzinhos pelo Real Madrid foi o Rodrigo. O Rodrigo, mas O Rafinha agora também... esse ano de 2025 que encarnou o Ronaldinho Gaúcho, né? mas também foi... Achou- é que nem você achou disse, né? Mas você vai pegar assim, aí bateu, o cara teve 10 chances fez 2 gols, É que e nem fez, você disse, aí fez um jogo, passou 10 pra fazer outro. É que nem a gente tinha o Gaúcho, né? Batedor de falta. Não, vamos dar uma referência aqui que a gente tinha, por exemplo, a referência que mais demorou vai ter. Rogério Ceni. Rogério Ceni também. Você tinha um lance ali, aquela mais próxima da área que ele ia ali. O Rogério Ceni vai na cobrança. Esse rapaz aí, É meio pelo gol. menos vai no gol. É meio gol. Se o goleiro vacilar, é gol. Juninho Pernambucano. Não, esse aí foi o Juninho, é o professor do Pirlo, pô. Aí Mas, minha gente... a gente tá num nível avançado aí A conversa tá boa, o assunto rendeu, mas está extrapolando o Não, nosso só nesse assunto. horário. Teve um que era referência, mas não do gol. Mas o Scarpa no Palmeiras, antes de ir naquele Palmeiras, antes de ir pro Nottingham, era o cara que o cruzamento gerava uma situação perigosa. Esse foi. Mas na cobrança direta, também não foi essas coisas todas, não. Era um lance assim, que a bola parada dele, ele era o cara que lançava a bola e era perigosíssima a bola do Palmeiras. Mas a outra referência, não era o Marcos Assunção lá atrás que resolveu o jogo. Roberto Carlos, né? Quando ia chutar. Aí a gente não vamos nem Isso aí a gente não volta, não pode... Todo mundo ficava com medo, até de levar uma bolada dele. O Porque... Roberto Carlos eu nem digo. O Roberto Carlos foi mais assim, famoso, que era Real Madrid, mas na seleção foi um golzinho contra a China, mas a gente não tem um branco que resolveu um jogo, aquele jogão lá contra a Holanda, tirou a gente do sufoco. Mas minha gente, viu? Só para encerrar, a gente teve hoje o jogo do Al Nassr, né? Cristiano perdeu um pênalti, mas se redimiu e fez 935 Rapaz, assim, gols. Eu gosto do Mago porque, assim, ele traz aquela informação, notícia, né? aquela informação que... Vamos deixar pro pessoal. Na Não, eu verdade, lembrei agora. ele Eu é o nosso acompanhei enviado especial, diretamente lá. Acompanhei o jogo ele hoje, é o nosso comentarista mas especial acabei de Campeonato esquecendo por Saudita. conta do jogo da final, Manchester e Tottenham, né? Eu- Ele tava eu- todo animado. 935. 935. Eu Falta confesso aqui, né? Eu não 65, assisto né? o Campeonato Saudita, né? Mas nós temos nosso enviado especial. Será que o Cristiano Ronaldo vai completar esses 65 gols para chegar ao milésimo? Eu acho Segundo- Jogando no Botafogo. Que segundo notícias já... Não, da imprensa- saiu que ele teve proposta de clube brasileiro, né? Saiu que Cristiano Botafogo, Ronaldo teve propostas de clube brasileiro e que John Textor, ao saber disso, pediu informações ao empresário do Cristiano Ronaldo para saber como seriam essas negociações. Dinheiro ele tem, não sei se vai ter. Assim, eu posso dizer... Não, dinheiro ele tem, É. mas assim, ele tem dinheiro, mas cobrir proposta saudita, Igual o Herman estava comentando bala, aqui nos bastidores, né? Que teve uma renovação aí. Sabe só pro Mundial, né? Rapaz, não, só para deixar assim, por exemplo, pô, a Arábia Saudita tem ganhado de coisas pequenas, né? Paris Saint-Germain e City. Não falo nem Real Madrid, que o Real Madrid às vezes o jogador abre mão de dinheiro para jogar lá, mas o cara tem conseguido barrar propostas de Paris Saint-Germain e City. Será que o Don Textor vai gastar essa bala mesmo? O cartucho é forte mesmo, assim, carregado. Mas assim, claro que é o Botafogo, mas a gente pode dizer assim, você acha que o maior set de Portugal e da atualidade poderia jogar no time que tem o maior set? Porque Garrincha. Não, seria assim. Foi o maior Vamos lá. Você acha que se fosse para ele voltar, Pela ele voltaria, mística, ele a iria, mística, né? o marketing, porque o Cristiano Ronaldo no marketing não tem o que contestar, né? Mas assim, a mística, pô, o cara joga, o número preferido dele é o 7, o craque do time joga com a 7. Inclusive a outra proposta é a mesma coisa, né? Eu acho que ele A poderia. última proposta a última que disseram que na A imprensa última vazou aí dança. era Palmeiras. E Ah, é o outro Palmeiras. time que tradicionalmente a camisa principal não é a 10, é a 7. Então ele dois clubes que tradicionalmente a camisa 7 é a de maior peso. Eu pensei que você ia Rapaz. falar que ele poderia fazer a última dança, né? Que seria com o Real Madrid. Não, Mas, se rapaz, esperava assim- aqui falando-se em Brasil, todo mundo esperava o quê? Que a proposta seria do time mais rico do país, né? O Flamengo, É, o Palmeiras. Não, Melhor mas elenco. uma coisa, se o Cristiano Ronaldo quisesse ir pro Flamengo, O ele clubismo dissesse assim, vai ó, eu quero a começar camisa agora. 7. Eu digo, meu amigo, eu dou a 7, eu lhe dou a mas 10. também A que você quiser. a briga é Luiz Araújo, pô. Sim, não, mas se ele quiser a 10 do Arrascaeta, ele também tem. Não, eu acho que ele tem preferência pela 7. Rapaz, É, eu o acho Cristiano que Ronaldo de número- chegando no Flamengo,
Eu sou daqueles que defendem que a instituição, o clube é maior que o jogador. Mas no caso do Cristiano Ronaldo, presidente, você pode fechar o clube e dizer, tá aqui a chave, pode entrar. Ele é seu. O que iria vender de camisa também. Ele defende a contratação estilo Coutinho. O Coutinho disse, eu vou pro Vasco, mas tem que levar Alex Teixeira, Souza, não sei quem. Não, é só... Não, se ele quiser vir... Não, se ele também quiser trazer ele, aí já lá do Al-Nassr, trazer Mané... Não, ele vai trazer... Pra ele vir, ele vai... Não, vou desaposentar Marcelo, que era o cara da assistência. Pode ser, Pra botar aqui no clube, vou desaposentar Marcelo. Deu bem. Vou desaposentar Toni Kroos. Não, esse pode vir. Também. Não, esse não, esse... Só desconta o salário e assina. Acho que até o Real Madrid ainda sente falta dele. Se até o Real Madrid tá sentindo falta dele, imagine nós. Pode vir, homem. Esse é um dos, assim... Só a perna esquerda já resolve meu time aqui. Se o Cristiano Ronaldo quiser reviver o Rooney pra jogar, eu acho que ainda dá um caldo aqui. Não, rapaz. Você viu o Rooney? Você viu as fotos do Rooney? Não. Tá pior do que você. O Rooney tá no projeto de lutador de sumô, pô. Tá pior do que Ele você. tá no... A gente tava brincando aqui no começo, no pescocinho. sem Ele tá naquela galera do pescocinho. Isso aqui eu não sabia. Oi, Entre que sofre lesão muscular, eu tinha visto agora na hora do almoço. fora da primeira convocação de Ancelotti pela seleção. Rapaz, eu tinha certeza que ele já ia estar fora de qualquer jeito. Não, a previsão de 2 meses. Inclusive, previsão de perder o Mundial. Ô, Marlon. Mas ele já não ia, não, pô. Não, seleção não, perdeu o Mundial pelo Real Madrid. Não, mas eu tô dizendo, mas ele já não ia, porque eu tenho certeza que o Ancelotti não tinha com a cara pronto, dele, não. Só pra não pega no finalzinho, nessa hora de lista de Ancelotti. Rapaz, ele não foi ele que fez a lista, assim, especialmente. Eu sei. O cara não sabe, quem tá, ele Você sabe. acha que ele sabe quem é o Léo Ortiz? Não, ele botou na internet e viu lá, né? Mas sei lá como é que o cara tá jogando. Aí é claro que a equipe técnica lá da CBF levou pra ele sabe? E essa lista cabe quanto? Você pode botar quanto? 60, 70 nessa lista. Aí você vai fazer uma lista. Aí você pegar, não botar os caras que... Por exemplo, o Neymar. Todo mundo sabe. O cara não sabe se o Neymar vai jogar no meio de semana contra o CRB. A convocação é dia 26. Aí o cara vai dizer assim, é o Neymar, pô, bota aí na lista. Depois eu tenho a desculpa que não trouxe porque tava lesionado, mas eu botei na pré-lista. Entendeu? Tava o nome na lista. Mas, minha gente, tá se sentindo bem. Rapaz, a gente já chegou em 1h30 de programa. A produção tem compromisso. 1h20, desculpa, a produção me corrigiu aqui. 1h20, me desculpa aí, viu? Então dá pra ficar mais 10 minutos. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Hora do tchau. Viu? Mas, minha gente, eu agradeço aí a participação de vocês. Obrigado. Peço, por favor, que lembrem de curtir. Curtam. Joinha. O joinha. Joga o joinha, né? A curtida. Curta, compartilha. Compartilhe com seus amigos. Não negocinho lá, não de fazer o coraçãozinho, não. Esse cara tem problema. Rapaz, vocês não são das redes sociais, não. Vocês agora tem que ser influencers. Por favor, siga-nos siga-nos nas nossas redes sociais, viu? Aqui, @HermaniFreire. Rapaz, eu nem sei qual é o meu arroba, Eu tenho que olhar, velho. Esse cabelo direitinho. Rapaz, você me pegou de surpresa agora. Por hoje tá bom. Na próxima a gente organiza os Eu vou arrobas. até olhar. E siga o nosso TikTok, viu? @ENóisCast, lá no TikTok, viu? Também. Lá estamos... Esse aí, beleza. Lá estamos Porra, gaguejou agora, hein? Tá devendo, hein? Corta, Ninja, corta, Tá Ninja. devendo, gaguejou. Lá a gente tem um amplo conteúdo, estamos partindo para uma nova área, viu? Diversificando. A produção é desenrolada, velho. Viu? Esse ninja mesmo. Faz jus ao apelido. Siga-nos lá no TikTok, viu? E por favor, siga-nos aqui no canal do YouTube. Sem vocês, o nosso canal não pode continuar existindo. Precisamos de vocês. Viu? Então, muito obrigado, minha gente. Uma boa noite e é nóis.